Salve, salve, galera! Vamos chegando, vamos chegando, vamos chegando. Vamos chegando que hoje o papo é só pra casca grossa, hein? Giliard, Karl Marx. Giliard e Karl Marx chegaram aí juntinhos. Fala, Diogão. Nath. Kelly chegou aí. Kelly vai. Hoje vai conduzir aqui a troca de ideias junto comigo. Vou chamar ela. Enquanto isso, quem tiver aí, ó, pega a setinha, joga pro lado. Isso é importante, tá, galera? Parece que não, parece que é besteira, mas não, não é. Eu tô comendo aqui um bicho, tá? Tô com fome. Ixi, pra Kelly. Fala, Abraão, meu camarada. Ai, perdão. Agora Boa noite, agora sim. sim. E Tudo aí, pronta? bem, Marcelo? Tudo tranquilo. Ó, hoje o cara que vem aí, ó, é barra pesada, hein? Barra Eu andei já pesada. vendo umas coisas. Pois é, barra Nossa, pesada. Se a gente pisar fora da linha, sabe que é a porrada na certa, né? leva uma invertida boa. Daqui a pouco ele tá aí. É, Sim, E aí, como é que tá? Preparada para enfrentar esse rolo compressor? preparada. Então, o projeto é Tem que bem estar bacana, preparada. cara. O projeto é bem bacana, o Piranhas Cast. Eu gostei muito, assim, quando eu vi, falei, pô, que sensacional, cara. Os caras construíram uma parada para o público LGBTQIA+, conseguir se defender. Sim. Achei muito massa. Bora, bora, Abraham militando. O nosso Abrão, Né? nosso É, companheiro de luta. nosso Então, companheiro de esse luta. projeto eu vi, é, assim, hoje, e eu achei bem bacana. Porque ele também inclui mulheres, né, Sim, Marcelo? sim. Então, ele explica um pouco de como surgiu, que é desde 2016, né? E ele vai contar um pouquinho para Uhum, nós. uhum. E, e tem em São Paulo, Rio, Sim, né? E até ele. A ideia é difundir em outros estados, né? Então, é bem exatamente. interessante. Deixa eu ver se ele já entrou por aqui. Ainda não. Vou jogar a setinha lá para ele. Peraí, peraí. Hoje você está de vinho, de cerveja, conta para Tô de nós. vinho, tô de vinho, tô de vinho, tô de vinho. É, eu tenho que pegar mais Rock and Brau para mim. Mas hoje eu tô de vinho e é um vinho que não advém de trabalho escravo. É o Nossa, mais olha só. importante. Mandei o Então, eu convite tenho uma para ele. amiga, Ah, uma, uma amiga que ela sempre vai para a Argentina, né? E ela sim. traz assim vinhos de lá. E eu comprei até, eu tenho dois. Na verdade, eu comprei três. Só que o problema é que tenho aqui um tio Que gosta. também fã de vinho. Então, um eu dei para ele de presente e outro eu vou mandar para você. Opa! Opa, excelente, Tem sensacional. um que é o preferido. Agora eu não lembro muito bem o nome, porque são vários, né? Assim, ela manda assim, a tabela de Kelly, qual o vinho que você quer que eu tô indo pra Argentina amanhã? Aí eu falo, tá, eu vou escolher.
Então, eu comprei 2 vinhos, né? Um diz que é bem gostoso e outro tem certificado. Então, eu vou te mandar o especial, tá? Opa! O Abraão tá mandando uma dica aí, São João da Barra com limão. Que Credo. tal? Eu acho, gente. Deixa eu dar uma olhadinha aqui Segura aí rapidinho, Kelly. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no hall. Peraí. Porque ele não entrou ainda, eu tô preocupado. Será que ele sabe como funciona o sistema? Entrou aí a Jéssica, a Eise Romero. Não sei se eu tô falando certo. A Zi, ela é minha prima. Ah, sua prima? É a É minha Zi. prima. Ah, que legal. E a Yara, ela é educadora. A É o quê? Yara fez parte do movimento do MST. Até ela Ah, foi que orientanda legal. da professora Marlene Sapelli, professora doutora, que hoje ela é coordenadora de educação lá em Cascavel, do MST também. Que legal, cara. Então, sim, nós temos assim uma conexão muito grande com a Yara, apesar que é muito corrido. Um abraço, tá, Yara? E a Izzy também, um Ó, beijão. Gabi Ó, a Gabi. entrou aí. Boa noite, Gabi. Kelly, segura aí rapidinho, que eu vou tentar resolver aqui como é que tá a questão do hall, Do tá? Hall. Segura aí, não sai aí Perfeito. não. Pera aí. Beijo, Zaizi. A Gabi também. Boa noite, Gabi. Ah, a Jéssica. Daqui a pouco a gente já vai começar. O Marcelo tá tentando auxiliar o Hal. A Cal. A Cauana. Oi, Cal. Gabi, dá para ouvir bem? Tá tudo certo? O Cadê? Marcelo voltou? Deu certo, Marcelo? Espero que sim. Espero que sim. Espero que ele tenha. Já mandei um alô aqui para ele, já disse que estava ao vivo. Vamos ver aí se ele Opa! entra. Você está bebendo água, é isso? Não Amanhã pode, né? trabalho, Marcelo. Tem que ser bebida alcoólica. Eu Não, tô na comendo aqui um verdade, bis sim. também. Eu bebo mais para final de semana, eu sou de beber. Eu gosto de vinho. Tem gente que já teve experiência ruim comigo com vinho. Mas eu gosto de vinho. A Cauana acabou de entrar na live, a Cauana sabe que eu amo vinho. É. É assim, quando a gente se reúne com as amigas, vai 2 garrafas, a Cauana sabe. Deixa eu ver se eu consigo mais um contato aqui com o Raul através do WhatsApp. Peraí. Beleza. O Evert. O Evert entrou Herbert também. Salles. Seja bem-vindo, meu camarada Herbert. Ah, olha lá, Ah, o entrou o Piranha Cast projeto. entrou. Eu não sei se a gente vai fazer através do Piranhas Cast ou através do Instagram do Do Raul. Hall. Me sinaliza aí ou o Raul ou o Piranhas Cast para saber por onde a gente vai entrar para poder mandar o convite aqui. Salve, salve, Herbert. Cadê o Raul? Até agora não entrou. Piranhas Cast entrou. Ele acho que vai mensagem. Ah, já visualizou. Quem é Gui De Gaudi? Gaudi. Seja bem-vindo. Deve ser Gui, né? Seja bem-vindo, Gui. Seja bem-vindo, Herbert, grande amigo, a todos os momentos, todas as horas.
Ó, eu acho que. Ah, Piranha esquece! Piranhas Team. Que vai virar Piranha esquece daqui a pouco. Vai virar o podcast do Piranha Sim. Vai virar Piranha esquece. Tudo bem? Ô, Raul, meu camarada! Ah, meu irmão. Que aflição. Não faz isso comigo, não, filho. Não, Ó, são quase 50 anos, cara. As artérias já não funcionam mais como deveriam funcionar. Raul, seja bem-vindo, meu querido. Tudo bem com você? tudo bem, eu que agradeço o convite. Boa noite aí, Marcelo, boa noite também. Boa noite, Raul. Um prazer. A Prazer, Kelly vai conduzir aqui junto comigo, tá? Tá bom, tá Raul? ótimo. Ô, Raul, começa aí. Vamos começar com você, contando um pouquinho de você, falando um pouquinho de você e falando um pouquinho do projeto, e aí a gente inicia nosso bate-papo aqui. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Você está Sim, bebendo o que, meu camarada, nessa noite de quinta-feira? Água, vinho ou cerveja? até agora nada. Ah, pela madrugada. Mais um quebrando a firma. Aí não, só eu bebendo, só eu com vinho. Aí não dá, né? Mas vamos lá, Raul, fala aí um pouquinho de você, do projeto. Então, meu nome é Alisson, as pessoas me chamam de Raul. Eu não sou carioca, eu vim para o Rio em 2014. Em 2015, eu comecei a ser voluntário num projeto que promovia aulas preparatórias para o Enem para pessoas trans. Tá? E dentro desse ambiente, era muito comum a gente ouvir relatos de pessoas que passavam por situações de agressão, ofensa verbal na rua, situações que demandam da pessoa algum tipo de resposta. Né? E, e aí, nessa época mesmo, um dos um- já no início do ano seguinte, um dos participantes desse projeto que dava aula para o Enem para pessoas trans, ele levantou essa ideia. A gente, por exemplo, tinha aluna que, para ir assistir a nossa aula, pegava o ônibus e, na condução, levava um soco gratuitamente de alguém que tá, sabe? A gente viu isso. Então, um colega que era voluntário também nesse projeto, ele pensou assim, poxa, a gente está aqui ensinando coisas para as pessoas se prepararem para o Enem, mas a gente podia, de repente, pensar em alguma coisa para as pessoas saberem se defender, ficarem mais autoconfiantes, sabe? Saber o mínimo para não estar aí em defesa, né? E aí, na época, esse colega me mandou uma mensagem dizendo assim, olha só, eu estou afim de montar um grupo de aula de luta ou defesa pessoal só para pessoas LGBTs. Se eu conseguir montar, você topa? Aí eu falei, eu topo. Tá? E aí ele, né, esse amigo meu, ele não está nem mais no Brasil, mas ele morava aqui na Lapa, perto de uma academia. Ele simplesmente chegou na academia e disse assim, olha, eu quero falar com a dona daqui. Aí chegou a dona da academia e ele simplesmente falou, olha só, eu sou viado, meus amigos é tudo travesti, viado, sapatão, e eu quero saber se você topa abrir uma turma só pra gente. Foi isso que aconteceu. A dona da academia ficou meio sem saber o que responder na hora, mas topou a ideia, né? Aí, logo no começo, a gente chegou a experimentar um pouquinho de outras artes marciais que a academia oferecia, mas a gente achou que era mais adequado para a gente começar a fazer Krav Maga por ser uma coisa muito voltada mesmo para a defesa pessoal. Né? Não é uma atividade esportiva, é uma atividade estritamente voltada para você saber se defender. E aí, né,
a gente, inclusive foi nessa época que eu comecei a treinar Krav Maga, né, em 2016. Tá? A gente manteve 2 turmas de Krav Maga durante esse tempo. Em 2019, a gente teve uma mudança, né? Que, na verdade, essa mudança ela começou em 2018, muito especificamente por conta do período eleitoral que a gente viveu, né? Aqui no Rio, enfim, durante a eleição do Bolsonaro, não é novidade nenhuma que um dos carros-chefes, né, do discurso bolsonarista é a misoginia, é a homofobia. Tipo assim, então, até mesmo em lugares onde as pessoas aqui no Rio frequentavam por considerarem seguros para pessoas LGBTs, até mesmo nesses lugares as pessoas estavam passando por situações de agressão ou violência. Então, eu me recordo que depois que nós tínhamos uma turma com umas 10 pessoas, né, à noite, treinando. No dia seguinte, ao primeiro turno da eleição do Bolsonaro, apareceram 20 pessoas a mais para fazer aulas, tipo assim, as pessoas estavam definitivamente aflitas e preocupadas com o que viria dali para frente, né? Aí, na época, o nosso instrutor virou e falou: olha, eu fico de coração partido, mas eu não consigo dar aula para uma turma que tenha mais de 20 pessoas, né? É complicado, Raul, é complicado. Não dá. Então, exatamente como é. nesse momento, a gente incorporou outras atividades. A gente começou, né, a oferecer aula de Kung Fu e aula de Jiu-Jitsu, né? E a gente manteve tudo isso até o início da pandemia. A pandemia terminou, a gente pôde retornar às atividades, e aí a gente retornou com o Krav Maga e o Jiu-Jitsu aqui no Rio, e o nosso instrutor de Kung Fu, ele está em São Paulo, onde ele dá oficinas de defesa pessoal que tem por base, né, as artes marciais chinesas. Né? E é isso. Esse projeto está aí desde 2016. Né? Eu não era quem enfeitava a frente no início. Quem estava à frente no início era esse amigo meu, o Thiago, mas ele casou e está morando fora do Brasil. Então, acabou sobrando para mim depois. Quer fazer alguma pergunta, Kelly? Então, Raul, boa noite. Boa noite. Esse projeto ele começou em 2016, né? Isso. E também ele tem mulheres, né, para defesa para as mulheres. Sim. É porque a gente sempre, na verdade, embora a gente tenha nascido como turma professores LGBTs, a gente sempre teve mulheres cis na turma. Sempre teve. E aí, depois de algum tempo, a gente, inclusive, mudou a denominação, né? De que era para LGBTs, para mulheres e LGBTs. Porque Sim. a gente entende que, na verdade, o mesmo tipo de violência que tenta subjugar as mulheres é o tipo de violência que também atinge as pessoas LGBT, ou seja, são grupos que estão sendo são vulneráveis diante de um agressor comum, que normalmente é um homem cis branco, né? Infelizmente, né? Eu quero contar uma história para vocês. Duas, na verdade. Eu conversei isso aqui. O Bruno está aí, ele está no Guerra Indireta, tá? Bruno, se você quiser entrar, Bruno é o meu brother aqui, que divide o Impertinente junto comigo. Ele entrou aí. Não sei se ele vai poder entrar, porque ele está no processo do mestrado, mas ele apareceu aí, tá? Eu vou contar uma história que eu contei para o Tiago Teixeira, tá? Que é um acadêmico, né? Um amigo nosso que faz um debate sobre a descolonização do gênero, de gêneros. Muito bacana, muito bacana. O Tiagão é da casa, enfim. E agora você vai se tornar também, tá, Raul?
Não é que você mora no Rio de Janeiro, agora ferrou, cara. Churrasco o tempo todo, não sei se você é vegano, se você não é. Hã? Olha, eu não sou de comer muita carne vermelha, não, mas aceito sim. Nem que seja pelo vermelho. Aí, ó, o nosso churrasqueiro entrou aí, ó. O Herbert tá aí, ó. Então, o que que acontece? Eu trabalhei um período de 15 anos no Colégio Santo Agostinho, na Barra, e eu saía pela Avenida das Américas para poder ir para casa, né? Fazer o caminho de casa. E um desses dias que eu saía 18, meu horário de saída era 18 horas, geralmente eu ficava um pouquinho mais ali e tal, batia um papo com o pai de aluno, e aí peguei o caminho da Avenida das Américas, um pouquinho antes ali do Alvorada, o Raul mais ou menos sabe do que eu estou falando. A Kelly, quando vier para o Rio, vai entender mais ou menos esse mapa que eu estou desenhando. E aí eu caminhei na direção do Alvorada, que na verdade era para chegar mais ou menos ali no supermercado Hortifruti, e na minha frente tinha um rapaz que eu percebi na hora que era do público LGBT, né? E eu caminhando normal, ele na minha frente, assim, tipo uns 6 ou 7 metros, e parou um carro do lado dele, saltou do carro uns 3 ou 4 jovens, né? E foram para cima do rapaz. O Raul, o garoto devia ter em torno de 19, 20 anos, tá? Alto, mas não tinha uma estatura que comportasse um conflito com mais 3 pessoas. Os 3 caras foram para cima dele, cara, assim, e no automático, né? A minha consciência não permitiu que 3 caras batessem em um cara só. Né? Na verdade, sim, eu não ia suportar nenhum tipo de cena em que eu visse algum tipo de violência. E eu fui para cima dos caras e poucos metros à frente, eu não sei se ainda tem, se ainda tem hoje a concessionária da Nissan, onde eu tinha um amigo que era segurança da concessionária. E aí ele saiu também, veio na direção da cena. Mas assim, cara, é uma situação horrorosa em que você percebe claramente como essas pessoas são covardes, né? E como o público LGBTQIA+, acaba sendo se colocando numa situação de vulnerabilidade, irmão. E eu acho essencial, primordial, que quando eu vi o Piranhas Cast, cara, eu lembrei logo daquela cena, eu falei, cara, isso aí tem que ganhar espaço em outros lugares, em outros cenários, isso tem que ampliar. E, inclusive, Raul, provavelmente você vai entender, para o público que sofre violência racial também, né? Homens e mulheres pretas, cara, são vítimas também de discriminação. Veja o que aconteceu com o Vini Júnior, né? Na Liga. Um estádio inteiro, meu irmão. Um estádio inteiro cometendo um crime de racismo. Então, brother, na minha visão aqui, desculpa, Raul, pode ser que eu esteja falando alguma besteira, mas eu imagino um projeto como esse abrigando, né, as pessoas que também sofrem de violência, sofrem com a violência racial. Então, a gente entende que a gente é voltado para públicos vulneráveis, né? A gente já teve, né, homens cis
heterossexuais que se interessavam em que queriam treinar com a gente porque eles diziam, olha, eu já tentei treinar num outro espaço, mas o ambiente era muito ruim, era tóxico, então eu imagino que o ambiente aí com vocês deve ser um ambiente mais saudável para o aprendizado e tal, mas a gente sempre teve essa restrição de que a gente, na nossa turma, a gente só admite, né, ou pessoas que são LGBTs, ou mulheres. Porque, na verdade, manter qualquer coisa, qualquer grupo que você pretenda manter, que seja um grupo diverso, né, ele vai comportar diferenças ali que vão ter que ser administradas ao longo do tempo. Então, se você diversifica demais esse público, isso significa mais dificuldade de trazer as pessoas para dentro. Mas a gente tem uma política antirracista que... vou contar a história, na verdade. Lá para os idos de 2017, a gente teve vários problemas de convivência interna dentro do grupo, que, tipo assim, a gente tinha mulher cis que fazia comentário homofóbico, pessoa branca que fazia comentário racista, rapaz gay que fazia comentário machista, e isso ia minando a convivência das pessoas no ambiente, porque não basta que você crie um ambiente que você diga para as pessoas assim, olha, aqui aceitamos gays, aceitamos mulheres. É necessário que o ambiente tenha um compromisso em que aquele espaço seja seguro, em que aquele espaço seja acolhedor para essas pessoas. Portanto, a gente, em 2017, elaborou uma cartilha, né, que todo mundo que entra tem que se comprometer com aqueles princípios de não discriminação lá. E o primeiro, né, princípio de não discriminação que a gente menciona ali é o racismo, que é uma coisa, enfim, que é o dia a dia do brasileiro. Então, a gente, de fato, está atento para outros grupos que também estão vulneráveis. Mas a gente não tem como fazer uma proposta que abarque, porque aí a gente, inclusive, entende que mesmo as pessoas racializadas, elas têm mais facilidade de encontrar espaços onde elas possam treinar, sei lá, uma luta qualquer, do que mulheres LGBTs. Na verdade, esses espaços de treino, eles são profundos, são usualmente hostis a mulheres e a pessoas LGBTs. Não faltam casos de mulheres que são assediadas no tatame, nos ambientes de treino. Não falta caso de pessoas LGBTs que tentaram treinar em algum lugar e se sentiram desrespeitadas com o que se falava, com a maneira pela qual se agia dentro daquele ambiente. Eu já treinei jiu-jitsu em ambientes cis-héteros e tal, e também dentro da turma do Piranhas. E acontecia uma coisa curiosa, né? Quando o professor falava formem duplas, eu era assim, era como se você estivesse jogando ali uma gota assim, de detergente na água, que está assim, todo mundo espalhando para os lados, assim. E, assim, ninguém é o cara com quem ninguém queria fazer dupla, né? Então, não basta que o ambiente diga, aqui nós somos inclusivos. Você tem que ter um conjunto de práticas, um conjunto de compromissos que torne aquele ambiente acolhedor para as pessoas, estimulante para elas voltarem. As pessoas não querem apenas estar num ambiente onde a presença delas é tolerada, onde a presença delas, tipo assim, não vou falar nada porque, tipo assim, inclusive se falar vai ser crime, né? Mas essas pessoas, elas precisam também de um ambiente que trabalhe o empoderamento delas. Inclusive, eu acredito que a nossa maior contribuição não é de formar pessoas que vão se tornar grandes lutadores, grandes atletas, não.
é, na verdade, conseguir trabalhar a autoconfiança das pessoas e, nesse sentido, empoderar, né? Quando a gente começou também, uma outra coisa que eu fiz foi conhecer outras iniciativas no mundo que fazem a mesma coisa, tá? Eu fui conhecer iniciativas na Holanda, iniciativas na Alemanha. Na Holanda existe um grupo que já treina defesa pessoal para pessoas LGBTs faz 40 anos. Mas para você ter uma ideia, apesar desse tempo todo, as pessoas não se interessavam em fazer exames de faixa. Porque fazer exame de faixa significaria sair daquele ambiente ali em que elas estão ali protegidas. Só foram acontecer exames de faixa 5 anos atrás, pouco tempo, entendeu? Mas isso dentro de um contexto de uma associação de Krav Maga que se mostrou receptiva às demandas das pessoas LGBTs, né? Assim, uma coisa que marcou muito a nossa história dentro do grupo foi o fato de que quando a gente viralizou no ano de 2017, por que a gente viralizou? A gente viralizou porque eu tinha feito um cartaz para colar a divulgação do projeto. O cartaz dizia assim: ei, viado, puta, trava, defenda-se, piranha X, Krav Maga para pessoas LGBTs. Aí, a associação de Krav Maga, dentro da qual a gente treinava, simplesmente virou e falou: não, não pode isso. Vocês não podem fazer isso. Vocês estão ofendendo as tradições do Krav Maga. Vocês estão usando termos chulos. Vocês estão desmerecendo o Krav Maga. E a gente sempre teve uma relação com essa associação que sempre foi permeada por muitos melindres, né? A gente chegou a passar por situações nas quais a gente uma vez que fazer um exame de faixa. O exame de faixa aconteceu em São Pedro da Aldeia. A gente montou uma excursão. A gente levou 20 pessoas para fazer o exame de faixa. Dentro dessas 20 pessoas tinham duas travestis com a gente. E o total de pessoas fazendo exame de faixa eram 80. Ou seja, só uma turma de mulheres LGBTs, nós éramos 20, nós éramos 1/4 de todo o público. Só que a gente foi para esse evento, no evento seguinte, quando a gente se inscreveu, a associação mandou um e-mail oferecendo para devolver o dinheiro da nossa inscrição, para a gente não ir. Porque falou que a gente não se comportava de maneira adequada nesses ambientes, que a gente provocava as outras pessoas, que as pessoas se vestiam de modo provocativo, né? Enfim, aí eu tinha um dilema, porque naquele momento eu não podia comprar briga com a associação dentro da qual nós estávamos treinando. Então, o que eu fiz na época? Na época eu pedi para perguntar para o presidente da associação quem se comportou mal, quem agiu quem estava vestido de modo inadequado. Nós podemos corrigir isso, né? Se alguém se comportou mal, a gente se compromete em corrigir. Foi a postura que eu adotei na época. Ele nunca respondeu essa mensagem. Nunca respondeu. Porque, na verdade, o problema não era de alguém ter se comportado mal. O problema era que a própria presença das pessoas naquele ambiente já não agradava, né? Grande parte do público que eles estavam ali atendendo. E aí, aconteceu que eu tinha conhecido, né, no exterior, uma outra associação de Krav Maga que é a que promove hoje cursos para pessoas LGBTs, inclusive com certificação. Certificação, você é instrutor, formado instrutor de defesa pessoal para pessoas LGBTs. Porque o treino ele é feito considerando o tipo de violência ao qual as pessoas LGBTs estão mais expostas.
E você, por exemplo, acabou de dar um exemplo desses. É muito comum a violência contra pessoas LGBTs serem violências praticadas por pequenos grupos contra uma pessoa só. É muito comum. Então, a gente foca o treino nessas situações mais recorrentes que atingem esse público. Essa associação é a IKMF, a International Krav Maga Federation, né? Mas não existia essa associação aqui no Brasil. Então, eu não tinha outra opção a não ser continuar na associação onde eu estava, né? E aí, só que logo depois da pandemia, quer dizer, ainda durante a pandemia, aconteceu uma coisa que, para mim, se tornou ali um ponto dentro do qual eu não podia mais transigir. Porque eu ouvia dentro daquele espaço, né, coisas que eu sabia que eram LGBTfóbicas, mas eu contemporizava, porque eu dizia, olha, esses preconceitos, eles são estruturais, a pessoa está apenas reproduzindo isso, a gente pode tentar dialogar com isso com mais calma. Eu sempre adotei uma postura muito conciliatória, né? Acho que esse é um traço meu de personalidade mesmo, de não partir de imediato para a briga, sempre tentar, né, uma mediação, um meio termo. Só que... Um bom senso, né? Chegar a um bom senso, né? Mantendo o diálogo e o bom senso. Exatamente. Então, por mais que a gente tenha passado por muito tempo de conflito, né, com essa associação, minha postura sempre foi de tentar apaziguar, né? Mas, logo depois da pandemia, isso não se tornou possível. Nós ainda estávamos na pandemia, as academias estavam liberadas para voltar a funcionar, mas eram liberadas com protocolos, tipo assim, você vai treinar de máscara, você vai manter um distanciamento das pessoas, você vai tomar algumas cautelas, né? E a verdade é que essa associação, ela aderiu ao negacionismo da pandemia, né? Ao ponto de proibir as pessoas durante os treinos de tomar qualquer medida de prevenção, de usar álcool gel, de usar máscara, tudo era proibido nos treinos. E aí eu fui num evento que eu vi o grão-mestre assim, chamando todo mundo. Não, vem todo mundo, eu quero todo mundo juntinho. Eu sei que lá fora estão falando para vocês ficarem ser distantes, mas aqui eu quero todo mundo juntinho. Aí eu, caralho, o que eu pensei, desculpa. Eu pensei assim, meu Deus, o que esse cara tá fazendo? Eu assim, que merda que esse cara tá fazendo? Aí depois ele ainda faz piadinha com a Covid e tal. E aí eu achei aquilo inaceitável, porque um dos grandes compromissos que todo mundo que ensina alguma coisa deve possuir é com o bem-estar daqueles que estão ali para aprender. Se você não está nem aí para o bem-estar das pessoas para as quais você está ensinando alguma coisa, se você está literalmente fazendo como ele ali fez no passado, tocando um foda-se, né, para se essas pessoas vão ou não correr algum risco, né, de, sei lá, de contrair Covid, de qualquer coisa, eu acho que aí já é alguém com quem não dá para confiar, não dá para transigir, né? Eu tive parente que morreu de Covid. O dia que eu vi isso acontecendo num treino, eu virei e falei, olha, eu nunca mais piso aqui e não vou trabalhar para trazer pessoas para esse ambiente. Porque esse ambiente é um ambiente totalmente... além de já ter os problemas, né, de ser um ambiente LGBTfóbico. Por exemplo, a gente tinha uma ex-instrutora, que é mulher bissexual, ela era assediada na frente de todo mundo, sabe? Assediada em voz alta. Do instrutor virar e falar, ela lambe bucetas. Do cara fala isso, entendeu? Na frente de todo mundo. Então eu pensei, não, esse não é um ambiente para o qual eu queira trazer qualquer pessoa. Assim, e na época a gente já tinha turma de jiu-jitsu, já tinha turma de kung fu, e aí eu pensei, não, nem que, sei lá, que a gente continue só com umas outras turmas. Com essa turma de Krav Maga eu não topo. Com essa galera eu não topo mais. Só que aí o que aconteceu? No ano de 2021,
a International Krav Maga Federation, que é essa que promove treinos para pessoas LGBTs no exterior, fez o primeiro curso de formação de instrutores aqui no Brasil. O que eu fiz? Colei nesse curso. E já cheguei na associação dizendo, olha, eu desenvolvo um trabalho com pessoas LGBTs, eu vou fazer esse curso de instrutor para continuar desenvolvendo esse trabalho, né? E, enfim, é outra coisa, porque agora eu estou num ambiente que, inclusive, incentiva. Não, tem mais é que botar essas pessoas para se defenderem. E antes a gente estava num ambiente que era totalmente hostil, um ambiente que não queria a gente lá, que desconvidava a gente para os eventos, né? Ô, Raul, eu não tenho o mesmo compromisso que você tem. Eu sei que você está sendo ético, mas eu me arrisco a dizer que essa associação que você era vinculado era do Mestre Kobe. Não, é do irmão dele. Pois é. Eu conheço muito bem essa galera aí, tá? Infelizmente, eu vou dizer uma coisa para você, com muito pesar, porque esses caras trouxeram o Krav Maga aqui para o Brasil com uma leitura totalmente equivocada. Não, hoje O Mestre Kobe, ele patenteou o Krav Maga como se fosse uma marca. Sim. E isso não condiz com que... aí a gente pode falar de todos os problemas que Israel tem com a Palestina e tal, mas o Krav Maga em Israel, ele é igual a capoeira, né? Exatamente, é uma arte marcial popular. É uma arte marcial popular. E eu tive a felicidade de conhecer, não sei se você já ouviu falar, o mestre Gabi Shai, né? O Gabi Shai, ele foi um daqueles caras, né? Aí a gente pode também, né, discutir, né, se a parada foi maneira ou se não foi, mas ele foi um dos caras convocados para perseguir aquele grupo Setembro Negro, né, que cometeu aquele ato. Foi a galera que organizou o atentado ao Comitê Olímpico de Israel, né, na Alemanha. Então, o Gabi Shai foi um dos caras que foi designado para perseguir o Setembro Negro. Eu tive a oportunidade de conversar muito com o Gabi Shai. Foi um período que eu me desliguei, que eu falei assim, não quero mais fazer arte marcial. Mas o Krav Maga, ele tem essa vocação de abrigar pessoas, né? Que é muito diferente do que se prega aqui. Na verdade, quando eu comentava às vezes com as pessoas que a gente sofria LGBTfobia dentro de uma associação de Krav Maga, as pessoas diziam, pera, como que uma arte marcial que nasceu para proteger uma população que estava sendo oprimida, discriminada, né, vai promover discriminação, entendeu? Agora, isso é uma realidade dessas pessoas que trouxeram Krav Maga para o Brasil lá na década de 90 e tal. Sim. Porque, inclusive, o Krav Maga que se pratica aqui, hoje, majoritariamente, não é o mesmo Krav Maga que se pratica hoje em Israel. Exatamente. Entendeu? O Krav Maga que se pratica hoje em Israel é o Krav Maga da International Krav Maga Federation, que é a associação para a qual eu migrei, né? A Paula, que está aqui acompanhando a live, a Paula Dublê, ela falou que Krav Maga é totalmente hostil e machista. Eu concordo se a gente estiver falando dessas associações que trouxeram Krav Maga já há algumas décadas aqui para o Brasil. Mas essa não é a realidade de todos os ambientes de Krav Maga. Tanto que na International Krav Maga Federation, eles promovem treinos para LGBTs, treinos específicos para mulheres. Então, é uma associação de Krav Maga que incentiva a diversidade, que de algum modo está mais antenada,
né, com a realidade do mundo atual. Exatamente. Quer fazer alguma pergunta, Kelly? Na verdade, assim, na questão do governo, assim, porque eu até estava comentando com o Marcelo ontem, né, que eu adotei a fala do governo protofascista, né, que até tem um pesquisador, um professor doutor, que ele fala muito que o governo ele foi um projeto do fascismo, mas o Bolsonaro né, e o pessoal são fascistas. Como que foi esse período, né? Na verdade, desde o golpe da Dilma, como que foi para vocês? Porque foi um medo, né? Veio esse medo, aí, como você tinha comentado, que daí duplicou essa procura de defesa pessoal, né? Como que Na foi verdade, nesse período de... até antes do período da eleição que elegeu o Bolsonaro, a gente tinha 2 turmas com uns 10 alunos cada e tal, e logo em seguida a gente passou a ter 5 turmas, né, com aproximadamente uns 10, 12 alunos. Então o negócio, a demanda, ela quintuplicou. E as pessoas, elas vinham, inclusive, aflitas, porque um dos problemas também é o que a gente tem no nosso imaginário, sabe? Você, Marcelo, comentou que alguém está fazendo estudo decolonial e de gênero. Então, É o Thiago tem Teixeira. tem um autor que é uma pessoa trans, que se chama J. Mambassa, que tem um artigo super interessante sobre o que ele chama de apropriação da violência decolonial e de gênero. Porque o argumento central dele é o de que a gente vive permanentemente sendo bombardeado com imagens das pessoas LGBTs e das mulheres sendo vítimas da violência. A gente reforça a ideia de que as pessoas, quando enfrentam uma situação de violência, elas estão indefesas. A gente reforça a crença de que essas pessoas não sabem, não têm como se defender, de que o uso da violência é meio que um monopólio do homem cis, hétero, e muitas vezes do homem branco. A gente vive, uma vez, eu me lembro de um vídeo que um atendente do aeroporto era gay e ele estava sofrendo ofensas homofóbicas com uma mulher que, inclusive, estava partindo para dar tapa na cara dele. E as pessoas diziam, não reage porque vai ser pior. Porque, de fato, né, as pessoas pensam que, por que a pessoa não reagiu a uma violência? Mas é que, em muitos contextos, reagir pode ser, inclusive, tendenciosamente entendido como algo perigoso, como algo que vai te gerar consequências piores depois. Tem um livro da Elsa Dorlin, que se chama Autodefesa, é uma filósofa francesa, em que ela conta o caso, por exemplo, das pessoas racializadas nos Estados Unidos. Se elas reagem à violência que elas estão sofrendo, elas comumente são tidas como se elas fossem criminosas, né? Nos inquéritos, nas questões policiais. Então, o que esse J. Mambassa diz é que a gente é educado, os nossos corpos eles estão domesticados para não desenvolverem qualquer potência de se defender. Tá? Então, ele diz que a gente precisa começar a se apropriar disso e mostrar que as pessoas LGBTs, que as pessoas racializadas, elas são capazes, sim, de se defender, são capazes de utilizar a violência. Inclusive, isso tem outro detalhe, é que às vezes as pessoas têm medo, não gostam de dizer,
eu estou aprendendo a usar da violência, porque a gente já joga um juízo moral de que violência é necessariamente ruim. Mas imaginem o seguinte, se a gente dá um chute e arromba uma porta, isso é um ato violento? É um ato violento. Mas e se a gente mete o pé na porta porque tem uma pessoa passando mal, precisando de socorro? Essa violência, ela é legítima. Essa violência, ela é justa. Então, um dos grandes problemas de quem precisa se defender é que muitas vezes ele nem sequer imagina o que o corpo dele pode fazer naquelas situações. A maior parte desses públicos vulneráveis, com a maior parte dessas pessoas, acontece aquilo que em defesa pessoal a gente costuma chamar de desmaiar por dentro, né? Ou seja, diante da ameaça, a pessoa gela, a pessoa paralisa, porque ela não sabe o que fazer. E essa reação interna, ela é percebida pelo agressor. O agressor percebe isso. E o agressor percebe que a pessoa está se sentindo indefesa e ele escalona a agressão, ele prossegue na agressão. Então, uma coisa muito recorrente quando pessoas começam a aprender a defesa pessoal é o relato de que depois que elas começaram a treinar, depois de algum tempo, elas nunca mais passaram por uma situação de violência. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque quando você tem consciência da sua potência, da sua capacidade de se defender, você reage às situações ameaçadoras de uma forma mais segura, mais assertiva. E isso faz com que o possível agressor diga, pera, essa pessoa ela não está com medo. Se ela não está com medo, se ela está segura, talvez não seja uma boa oportunidade para mim de continuar, né, escalonando essa situação de violência. Então, quando a gente fala em empoderar as pessoas, é isso. É permitir que as pessoas sejam capazes de reagir de maneira mais assertiva, de maneira mais segura diante de possíveis agressões. Porque isso, inclusive, faz com que seja desnecessário, na maioria das vezes, que a defesa pessoal trabalhe os recursos físicos, os recursos de responder ou aplicar golpes. Tá? Porque, inclusive, defesa pessoal a gente não deve entender como a gente vê academias dizendo assim, aqui defesa pessoal. Mas, na verdade, o que eles ensinam é defesa pessoal apenas do momento da agressão. Mas existem muitas outras coisas que englobam a defesa pessoal. Que vão desde você ser capaz de perceber o ambiente, a maneira pela qual você responde a uma abordagem que seja abusiva, que seja potencialmente violenta, a maneira pela qual você reage a isso. Defesa pessoal engloba você ser capaz de dialogar sobre as violências que você sofreu, porque isso é a dimensão da cura da violência. Então, eu entendo sempre que o trabalho que a gente faz no Piranhas, ele beneficia, inclusive, quem não treina. Porque, na prática, embora as pessoas não treinem, elas vão ter ciência de que, olha, não é impossível para uma pessoa como eu me defender. Porque tem outras lá, treinando, se defendendo. Uma vez eu ouvi isso na parada LGBT aqui do Rio, 2019, que a gente foi em grupo, né, com a camisa do Piranhas, e chegou um cara e disse assim, olha, vocês são os Piranhas? Somos nós. Aí o cara disse assim, nossa, vocês não sabem o bem que vocês estão fazendo para a comunidade, o quanto isso ajuda, né, na nossa autoestima. Né? Sim, claro. Então, eu acho que a ideia é essa, basicamente.
trabalhar para que as pessoas possam se sentir autoconfiantes e empoderadas. E, ao mesmo tempo, combater, né, o machismo, a misoginia, a LGBTfobia que existe dentro dos ambientes de treino. Eu costumo dizer uma coisa, que as pessoas LGBTs, elas passam na sua vivência por uma série de privações. Tá? Elas são alienadas de determinados direitos. Elas são alienadas, muitas vezes, de receber afeto familiar. Elas são alienadas de ter uma rede de amigos, de apoio. Elas são alienadas de ter experiências que explorem as potencialidades do seu corpo. Eu, por exemplo, eu fui a criança ou adolescente que não queria estar na aula de educação física porque esse era um espaço de bullying, né? Uma vez, um dos nossos instrutores, já faz alguns anos, estava explicando um determinado chute, né? Como dar um determinado chute, e aí ele falou, esse chute é fácil, é assim, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu virei para ele e falei, Pedro, isso é fácil para você, que é homem hétero e da juventude, sempre pôde jogar futebol, sempre pôde brincar de briguinha. Para mim, que nunca fiz isso, isso não é tão fácil, né? O conjunto de experiências que a gente tem com o nosso corpo, ela tem um marcador de gênero e de orientação sexual muito forte aí, né? Esse processo é aquilo que a gente já falou aqui hoje, a domesticação do corpo, né? Você priva esses corpos de participarem de atividades onde eles possam desenvolver a potencialidade de se defender. Exatamente. O Raul, aí eu tentar mudar um pouquinho o tom do nosso bate-papo, fazendo uma pergunta. Antes de mais nada, pedir para o pessoal que está aí, ó, jogar essa setinha para o lado, chamar mais gente, dá tempo ainda de participar da live. Tá? Jogar essa setinha para o lado, vamos convidar mais gente para participar. Quem não segue ainda o Piranhas, o Piranhas Sim, por gentileza. Eu estou pensando no podcast do Piranhas. Olha só, a minha cabeça está falando Piranhas Cast. Bolei o podcast, mas vamos jogar lá a setinha pro lado, vamos convidar mais gente para chegar. Quem não segue ainda o Piranha Steam, por gentileza, comece a seguir. Vamos seguir também a Kelly, né? Que tá aí. Vamos seguir, né, o Impertinente, né? Também. Quem não segue o Impertinente, comece a seguir. O Bruno está aí através do Guerra Indireta. Sigam o Impertinente também no YouTube, né? Impertinente Podcast no YouTube. Lembrando que essa conversa vai ficar gravada aqui no Instagram e também vai lá para o YouTube daqui a pouco, tá? O Guerra Indireta também é o nosso canal alternativo. Por gentileza, siga também o Guerra Indireta. Muita gente para vocês seguirem hoje, tá? Mas eu quero fazer uma pergunta para o Raul, né? Ele já me disse, mas certamente a galera que tá aí assistindo não sabe disso ainda. Raul, você já precisou enfiar a porrada num fascista? Você ficou com receio de falar caralho? Aí eu vou falar, você já teve receio de enfiar a porrada num racista, filha da puta? Então, na verdade, eu nunca passei, eu acho que eu vivo, enfim, porque as pessoas com as quais eu convivo e os espaços que eu frequento, né, eu costumo dizer que é meio que dentro de uma bolha. É uma bolha de pessoas que são de esquerda, de pessoas que são LGBTs, de pessoas que têm algum compromisso com essas questões. Então, eu nunca precisei para isso, mas eu precisei para uma outra situação. Há uns anos atrás, eu conheci um cara num bar e ele me chamou para ir na casa dele, tá? E aí a gente saiu andando, né, ali pela Lapa. A gente andou para uma rua mais afastada. Quando a gente estava bem afastado assim do movimento ali na Lapa, ele encontra com mais dois
E os três anunciam que era um assalto. Eles estavam me assaltando. Na época, eu andava com 2 celulares no bolso. Um celular baratinho do Piranhas e um celular para mim. Estratégia, né? Tática, né? Então, O celular do bandido e o teu celular. Então, o que eu fiz? Eu trouxe uma carteira que tinha um cartão, um documento de identidade e, sei lá, R$ 10, alguma coisa assim. Eu entreguei a carteira e o relógio e o celular mais barato, né? Aí os 2 caras que estavam acompanhando o cara que me abordou no bar, eles saíram correndo. Mas o cara, ele sabia que eu tinha outro celular e começou a gritar. Ele tem outro celular, é um S10, não sei o que vai dançar. Ainda sabia o modelo. Mas aí, como os caras tinham corrido para um lado, eu já tinha corrido para o outro. E aí eu achei uma viatura, entrei na viatura, tentei encontrar os caras depois, não consegui. Mas o que aconteceu? Algum tempo depois, um mês depois, eu encontrei o cara no mesmo bar. Aí, quando eu vi ele ali abordando um gringo, quando eu vi ele ali abordando um gringo, tipo assim, tentando puxar o gringo para fora do bar, para fora do lugar movimentado, eu que já tinha bebido algumas, eu não me segurei, né? Eu não me segurei, fui pro meio dos dois, saí separando, virei pro gringo e comecei a falar, meu irmão, tu se liga que esse cara aqui quer te roubar, não sei o que, não sei nem se o gringo entendeu alguma coisa do que eu tava falando, entendeu? Mas só que nisso o cara começou, que merda é essa, meu irmão? Não sei o que lá, se eu te roubei, tu chama a polícia. Eu virei e falei, quer saber? Vou chamar mesmo. Aí eu ia pegando meu celular, no que eu ia pegando meu celular, aparecem os 2 caras que acompanham ele no golpe, entendeu? E aí eles vieram pra cima de mim, eu me defendi, fiquei na base assim, só que era um lugar muito movimentado e chegou uma hora que um deles pegou uma garrafa de cerveja e veio partindo pra cima de mim. Nessa hora apareceu um monte de gente assim, epa, separando a briga. Entendeu? Não deixa disso, né? O pessoal não deixa disso. Só que aí, no final, eu acabei expulso do bar. Meu Deus! Porque eu fui tido como o cara que causou a confusão, entendeu? Que zumbeiro. Mas eu acho que... Enfim, eu não sei se eu faria a mesma coisa hoje, mas eu acho que é válido, né? Nesses casos, a gente pensar não só na nossa segurança, mas no quanto são seguros os ambientes que a gente frequenta. Sim. Né? Então, isso aconteceu. Agora, que a gente tem muito de relato de pessoas trans que treinam com a gente, que já precisaram usar de alguma coisa que aprenderam com a gente para se defender. Isso, a gente teve vários relatos sobre isso. Inclusive o primeiro... Desculpa eu te interromper, mas assim, quais são os lugares específicos, assim, na rua, em bares, restaurantes? Lugares que precisam ser usados para defesa pessoal? Não, quando a gente pensa em defesa pessoal, a gente está pensando em seja rua, bar, casa, porque você pode academia, ser agredido por alguém da sua família, né? Academia também. Então, a gente, defesa pessoal, ela tem que pensar nessas múltiplas hipóteses, nessas múltiplas situações, né? Inclusive, ela tem que partir sempre de um pressuposto, sabe? Um pressuposto de que, olha, você tem que dizer para si mesmo que a sua vida vale mais que a vida do seu agressor. Porque se você não tiver convicção disso, você não vai reagir adequadamente. Isso acontece muito em casos de violência doméstica. A mulher teve um caso famoso aí, uns anos atrás, de uma mulher que era faixa roxa ou marrom de jiu-jitsu, e apanhou e foi enforcada pelo namorado. Ela tem conhecimento técnico para se defender? Tem.
Mas o problema é que naquele momento ela ficou assim, ai, não quero machucar ele, ai, não quero isso, não quero aquilo. Ela não conseguiu perceber que naquele momento proteger a integridade dela era mais importante que proteger a integridade do agressor. Entendeu? Você só consegue se defender se você partir dessa premissa. A minha integridade vale mais do que a de quem está me agredindo. Sim. E também nessa questão da agressão, né? Eu entro nessa questão da agressão da mulher, porque eu já trabalhei na Secretaria de Políticas das Mulheres com a vice-prefeita, que é a Tacharan, aqui de Guarapuava. Então, essa questão de se defender também é um abuso psicológico que o homem utiliza em cima. Então, eu acredito que também não seja muito, eu quero proteger ele, e sim esse certo receio, medo, por mais que ela tivesse toda aquela técnica, né, como você falou, mas tem um pouco de assim, a mulher ou não tem um pouco de medo também, né, infelizmente ela veio a falecer. Mas eu sei porque eu já passei por isso, e eu contando aqui, né? Eu já passei por isso. É uma coisa bem. A gente tenta se defender, a gente tenta reagir, só que ao mesmo tempo o emocional não ajuda. Então, por isso que eu achei bem bacana o projeto. E vocês pensam assim em divulgar em outros estados? Vocês já têm alguma parceria com outras pessoas? Porque tem em São Paulo e no Rio, né, Raul? Na verdade, até chegar em São Paulo foi uma coisa meio ocasional, né? Porque o nosso instrutor de Kung Fu, ele está fazendo um doutorado em pedagogia e ele está estudando o ensino de artes marciais, né? No doutorado dele. E a pesquisa de campo dele num centro de cultura chinesa em São Paulo, que ensina Kung Fu e outras artes marciais chinesas. E é nesse centro que hoje funciona a turma do Piranhas de São Paulo. Então, na verdade, o Piranhas foi para lá porque o nosso instrutor foi fazer doutorado lá. Que maneiro. Legal, bacana. Mas, Raul, não existe um debate que vocês estejam construindo com essa perspectiva de levar de forma organizada, de forma planejada, o Piranhas para outros lugares? Por exemplo, eu sinto ali a Kelly já querendo levar o Piranhas para lá para a região dela. Exatamente. Eu acho muito importante. No período de 2018, no período das eleições, quando, enfim, eu falei que logo após o primeiro turno da eleição do que elegeu o Bolsonaro, a gente recebeu 20 pessoas, né? Eram 20 pessoas indo para o treino. Só que nas caixas de mensagens das nossas redes sociais eram mais de 100 pessoas pedindo alguma orientação, dizendo, olha, vocês não têm uma turma próxima da gente, vocês indicam algum lugar para a gente treinar e tal. A partir disso, naquele momento, a gente fez o seguinte, a gente procurou, né, anunciou que instrutores que estivessem interessados em receber alunos, mulheres e LGBTs, eles poderiam entrar em contato com a gente e as pessoas que nos procuraram nas redes sociais, nós íamos encaminhar para alguns desses instrutores. Isso até funcionou. Algumas pessoas elas encontraram um lugar para treinar, mas daí não surgiu uma turma com um formato que tem as turmas do Piranhas, tá? Na verdade, nós adoraríamos. Quando eu penso no grupo
LGBT mais antigo do mundo, que promove aula de defesa pessoal, que é o Tigert, na Holanda, que faz isso há 40 anos. Eles estão fazendo isso em Amsterdã. Só que a questão é que a população da Holanda, a população inteira da Holanda, é mais ou menos a população da região metropolitana do Rio de Janeiro. Ou seja, eles estão lá atendendo um público que é muito menor. Aqui a gente teria um público muito maior, porque a nossa dimensão de territorial e populacional é muito maior. Mas a gente aqui enfrenta dificuldades. Dificuldades, inclusive, no que diz respeito à manutenção das nossas turmas. A gente deve agora, no mês de orgulho, lançar uma campanha para financiamento coletivo, porque, na verdade, uma de nossas turmas está com as atividades suspensas e a gente precisa retornar, só que para isso a gente precisa de capital para isso, coisa que a gente não tem. A gente sempre funcionou dentro de um modelo, e aí, enfim, é uma coisa meio minha mesmo, sabe? A gente sempre funcionou sem nenhum patrocínio externo, né? Na minha concepção, as próprias pessoas que estão ali participando que devem se sentir responsáveis pela continuidade do projeto, né? Então, a gente sempre fazia o seguinte: as pessoas pagavam a mensalidade e pagavam uma contribuição para o que a gente chamava, né, de fundo cardume, que a gente usava para bancar pessoas trans treinando, para comprar kimono, para quem não tinha dinheiro para comprar kimono. A gente fazia isso, uma coisa meio de autogestão. Só que esse formato, especialmente depois da pandemia, ele não está funcionando, tá? Então, a gente, no mês que vem, vai estar pedindo chapéuzinho, assim, fazendo um financiamento coletivo. Ô, Raul, tem uma galera legal aí assistindo a gente, tem uma galera legal chegando, e acho que chegou a hora e a oportunidade de você dizer para o pessoal que está aí como a gente faz, né, no caso de todos nós, como a gente faz para contribuir com esse projeto. Existe alguma conta, uma chave Pix onde o pessoal deposita, faz a transferência? A gente tem uma chave Pix que está em uma das publicações lá. Eu não me recordo agora em qual, mas a gente tem lá uma chave Pix. Agora, quem quiser contribuir, pode contribuir de vários modos, compartilhando as publicações da página. Deixa eu olhar aqui que eu vou te dizer qual é a chave Pix, mas a gente usou isso num financiamento coletivo em que a gente dava brindes para as pessoas. Inclusive, um dos brindes é essa camisa aqui que eu estou usando. Né? Que, por sinal, eu não tenho. Não tenho essa camisa. A gente fez uma campanha de financiamento coletivo, tá ali, ó, contribua com Piranhas e ganhe prêmios, né? É a chave Pix, né? 21, Rio de Janeiro, 999-595-188. Eu vou digitar aqui, ó. Seria 21, interessante colocar nessa live, né, Marcelo? Vou deixar salvo aqui. 188. É uma chave para quem quiser contribuir, entendeu? Mas as pessoas gostam muito da camisa e também gostam de outra coisa. O quê? Essa camisa eu quero. Eu também quero. As pessoas gostam muito da camisa e gostam também disso aqui. Caneca maneira, hein? Caneca! Ó, viu? A gente podia estar tomando minha água nessa caneca.
Eu poderia estar tomando meu vinho nessa caneca. O, A gente. Essas foram as recompensas de quando a gente fez financiamento coletivo da última vez. o Gui está falando, eu tenho. Ele tem, porque ele contribuiu com o financiamento coletivo anterior. Então ele recebeu, não sei, não me lembro se uma camisa ou se uma caneca. É para fazer inveja, né, Gui? Beleza. Ele treina lá com vocês? O Gui treina lá? Não. O Gui é de uma outra frente que eu participo, porque eu sou empregado da Petrobras. E a gente tem uma frente LGBT petroleira. Que maneiro. E o Gui é de lá. Que legal! Olha, o petroleiro! Nossa! Descobrindo mais um pouco do Raul, né? Muitas coisas precisamos conversar sobre a Petrobras, meu camarada. Eu acho que daria mais uma live. O que eu posso falar sem infringir alguma regra funcional da empresa, que são outras, né? Olha, você sabe que tem a coisa para falar, né? Você sabe que tem a coisa para a gente poder entender. Vou até depois de encerrar a live, combinar com você, porque a gente vai receber aqui um especialista nessa... aí, ó, o Gui está falando, só isso gera outra live. Concordo com você, Gui. Exatamente o que eu falei. E aí, já vou te convidar para a gente poder trocar essa ideia, porque a Petrobras é uma estatal que a gente precisa defender com unhas e dentes, né? E você sabe, Gui, eu não sei se você pode falar a respeito disso publicamente, mas se a gente não tomar conta da Petrobras, a gente corre o perigo de perder a Petrobras. Então, é necessário que a gente se posicione. Na verdade, eu acho que isso eu posso contar, né? Enfim, durante esse último governo, a empresa foi fatiada, foram vendidas plataformas, unidades, negócios que, assim, você vende a plataforma para a empresa estrangeira, mas quem compra o petróleo daquela plataforma é a própria Petrobras. Ou seja, você vendeu para o outro para você comprar para quem comprou. Você compra de você mesmo, praticamente. Você compra da empresa que você vendeu para o cara, né? E aí a gente estava diante de um processo de desmonte, né? Mas aí eu tenho um chefe que eu gosto muito, do coração, uma pessoa amada, mas que é uma pessoa bolsonarista. E na nossa festa de final de ano, ele uma vez comentou assim, não vou ficar discutindo política porque o Alisson está aqui. Eu estava bem na frente dele. Não vou ficar discutindo política porque o Alisson está aqui. Mas a única coisa que eu espero desse governo é que, pelo menos, eu mantenha meu emprego. Aí eu disse para ele, convenhamos que isso já é muito, né? Porque o contexto era de que, inclusive, né, os nossos empregos estavam ameaçados, né? Sim. Mas, enfim, chegamos até aqui e precisamos manter essas conquistas que foram tão difíceis para a gente manter, meu camarada. E assim, a gente está no fio da navalha, tá? A gente está no fio da navalha. Se a gente... E aí, mudando um pouquinho aqui o rumo da prosa, eu e a Kelly, a gente conversou isso durante o dia no grupo do Impertinente, que a gente precisa, com a maior urgência do mundo, ir para a rua, né? A gente não pode ficar só fazendo política através das redes sociais. Se a gente não for para a rua pressionar para redução da taxa de juros, né? Ir para o Banco Central e falar, meu irmão, tem que reduzir a taxa de juros. Se a gente não for para a rua para dizer assim, a Petrobras é nossa, porque a todo momento a gente corre o risco de perder a Petrobras, né? E a Petrobras, cara, é uma das fontes de riqueza do nosso país. A gente precisa ir para a rua para dizer que a gente não quer mais, a gente não comporta mais racismo, homofobia. Isso não cabe mais. O Lula falou outro dia, a gente chegou na metade do século XXI
Essas coisas não tem que existir mais. E a gente precisa ir para a rua para pressionar o governo para vir cada vez mais para esse lado. Então, isso aí, mudando um pouquinho de assunto, mas é ainda o mesmo assunto, pode não parecer, mas essas coisas estão ligadas. Então, A gente precisa se organizar, a gente precisa juntar força, a gente precisa ficar lado a lado, ombro a ombro, meu irmão, e com a força da piranha Shin, meu irmão, enfrentar o fascismo até a luta final, entendeu? exatamente. Eu vou falar uma coisa para você, Raul, estou muito feliz de estar ouvindo você. A gente conversou pouco, né? Até, mas assim, eu estou tendo a oportunidade de ter um pouco mais de contato com o que inclusive, brincando outro dia, eu falei assim, cara, imagina se eu vou para lá passar vergonha, porque a gente ficou de ir, né? Imagina, sim. ir para lá para tomar porrada. Eu não falei, é melhor não, melhor não. Esse negócio para lá, né? Pra quê, meu irmão? Pra quê ir para lá passar vergonha, passar vexame? Vamos ficar só na live mesmo, mas a gente vai lá, a gente vai visitar, tá, Raul? A gente vai visitar. Sim, sejam E bem-vindos. quando estiver no Rio também quero visitar. Sim, GNT que chegou agora, eu não sei quem é GNT. Não, foi O não. gente Hã? que chegou Tafa agora. também. Fala, explica pra gente que chegou agora o que é o impertinente. O impertinente são dois vagabundos, eu vou falar logo, dois vagabundos, né, que era assim que meu pai falava quando eu comecei a surfar. Virar um vagabundo, maconheiro, né, com esse negócio, essa tábua para cima e para baixo. O impertinente surgiu entre uma onda e outra, né, na Praia do Leme, eu e o Bruno batendo papo, vendo o surf sendo tragado pelo bolsonarismo, vários surfistas que a gente tinha como ídolos, assim, sendo tragados pelo bolsonarismo. A gente falou assim, eu olhei para o Bruno, né, o Bruno olhou para mim e a gente falou assim, meu irmão, a gente tem que tirar essa galera desse limbo. E aí a gente está aqui hoje tentando furar a bolha, né? E o Raul está aqui para ajudar a gente a furar essa bolha, né? O surf ainda é um esporte muito preconceituoso e a gente tem que acabar com isso. O surf é for all, é para todos, né, meu irmão? O surf não é um esporte para homens cis, para homens e mulheres. Não, o surf é para todo mundo, irmão. O surf não tem idade. O surf, inclusive, segundo o Pedro Miller, o Águia, ele diz que o surf é a terra do nunca. Você começa a surfar e você não vai envelhecer. Então, assim, isso não pode ser só para um grupo de pessoas, isso é para todo mundo. Então, o surf é a terra do nunca e sejam bem-vindos todos e todes ao mundo do surf. E quem sabe, Raul, a gente não convence você a encarar umas ondas no litoral do Rio de Janeiro. Eu acho que é desafio demais. Não é nada, irmão, não é nada, não é nada. Você que acha. Você quer... depois, meu irmão, vai virar brincadeira de criança. Vai, porra, meu irmão, vai acordar de manhã no domingo e vai falar assim: deixa eu entrar aqui no aplicativo para ver a situação das ondas do Rio de Janeiro, como estão. O convite foi lançado. O convite está lançado. Raul, Kelly, vamos encerrar, porque infelizmente o Instagram ele tem um limite de tempo. Vamos deixar o Raul com as palavras finais dele, tá? E aí a gente encerra e o Raul sabe que vai voltar aqui de uma outra vez para falar de estatal, para falar de Petrobras. Bom, quero agradecer, né, por essa oportunidade. Eu acho que a gente só se fortalece à medida que a gente estabelece diálogos, cria redes, em que a gente consegue compartilhar um pouquinho, né,
do que a gente faz dentro da nossa militância com o que outras militâncias, enfim, estão fazendo aí. Eu acho que os desafios que a gente enfrenta nos dias de hoje, eles vêm de muitas direções. Então, a nossa reação a esses desafios, a nossa reação à ascensão do conservadorismo, à ascensão do fascismo, ela tem que ser uma reação transversal, que traga consigo várias bandeiras que defendem a emancipação, a liberdade dos sujeitos. Então, para mim, é um prazer, enfim, estar aqui nesse espaço, compartilhando isso, né? E como uma hashtag que a gente usa, que vai ser o tema da nossa campanha de financiamento, é Orgulho é Luta, né? Orgulho é luta. Excelente, Raul. Raul, a gente que agradece pelo seu carinho, por você ter cedido aí um espaço na sua agenda. Eu e Kelly, a gente agradece você. Agradece a essa galera que ficou aqui até agora, né, tendo paciência comigo. Né? Eu já falo logo, sou um vagabundo, sou surfista, vagabundo. Então, é isso, a gente está aqui, né? Eu e Bruno, né? Bruno está aí, ó, guerra indireta. Então, assim, a gente agradece a paciência de todo mundo, tá? E agradece, assim, pô, eu achei maravilhoso, assim. Deu match, tá? Deu match. Então sabe que não vai ser não vai ser a última vez que você aparece aqui, Raul. Eu e Kelly certamente convidaremos você mais vezes para vir aqui para conversar com a gente. Tá bom, meu camarada? Com certeza. Ó, um beijo no seu coração, Kelly. Maravilhosa. Beijo, Marcelo. Beijo, Raul. Muito obrigado. E até a próxima, então. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima vez como entrevistador. Pode ser também. Valeu, galera. Falou. Beijo no coração de todo mundo. Tchau. Até a próxima. Tchau. Valeu. Tchau.